10 prisões abandonadas assustadoras na Europa. Edifícios abandonados podem ser assustadores em geral, mas prisões abandonadas são francamente aterrorizantes. Mesmo que você não seja uma pessoa supersticiosa, apenas estar nesses lugares pode ser enervante, sabendo das coisas horríveis que podem ter ocorrido enquanto ainda estavam operacionais. Histórias de más condições de vida, tortura e assassinato tornam esses lugares particularmente arrepiantes. Aqui estão 10 das prisões abandonadas mais assustadoras da Europa. Localizada em Tallinn, Estônia, a prisão de Pattaya é um lugar fantasmagórico e misterioso. Não funciona há mais de uma década, mas artistas e ex-funcionários da prisão têm usado suas celas para mostras de arte e pequenas exposições. As paredes estão cobertas de grafite, o que parece muito apropriado. Mas não é fácil explorar este lugar assombrado, especialmente quando você está sozinho. O fato de Pattaya ter abrigado prisioneiros do corredor da morte ao longo da história e o fato de que as execuções também ocorreram lá, aumentou a péssima imagem infame da prisão. A prisão era originalmente uma fortaleza marítima construída em 1800 para proteger as rotas de navegação do Império Russo. Foi convertida em uma prisão em 1919, eventualmente, encarcerou cerca de 500 prisioneiros. Muitos foram expurgados durante a década de 1940, pois a prisão estava superlotada e imunda. A capacidade de prisioneiros em Pattaya era de 1.200 pessoas, mas em outubro de 1941, o total de presos era de 2.600. Em 10 de março de 1945, o número de presos era de 3.620. Após a guerra, os soviéticos esvaziaram a prisão e enviaram os presos para os gulags no leste. 6. Prisão de Rumu. Explorando a prisão soviética afundada. A prisão de Rumu foi construída no final da década de 1930 em uma pedreira de calcário. Quando a União Soviética entrou em colapso, foi abandonada. A área inundou e agora a prisão é uma ilha parcialmente submersa de paredes de tijolos em ruínas. Depois que os soviéticos deixaram a Estônia em 1991, eles fecharam as instituições da era soviética do país. Isso incluiu a prisão trabalhista em Rumu. Quando o bombeamento parou, a prisão foi abandonada. A pedreira acabou por se encher de água subterrânea. Os visitantes agora podem explorar a prisão subaquática fazendo um passeio de barco ou mergulhando pelas ruínas. Os visitantes podem ver as paredes da prisão, máquinas usadas e edifícios de baixo, criando uma cena mística e surreal. O acesso é muito difícil e pode ser perigoso. Muitos turistas gostam de pular no lago dos edifícios em ruínas da prisão, e sinais de alerta foram colocados para deixar as pessoas cautelosas com os perigos subaquáticos. Pedaços de metal, máquinas, arame farpado, espigões de vergalhões e concreto em ruínas se escondem sob a superfície da água. Em agosto de 2014, uma adolescente machucou as costas pulando de um dos prédios em ruínas. Em julho de 2016, um homem foi encontrado afogado no lago. 5. Pedreira do Líbano. Um dos segredos mais bem guardados de Cracóvia é a Pedreira Líbano. Localizado em Podorze, a parte antiga da cidade, este local foi a principal pedreira durante a Segunda Guerra Mundial e tem sido usado para muitas coisas diferentes desde então. Durante a ocupação nazista, a Pedreira Líbano tornou-se um centro de detenção. O local foi usado como um campo de trabalho forçado para centenas de poloneses e judeus. Mais de 800 pessoas foram presas aqui entre 1942 e 1944, e 21 delas acabaram sendo assassinadas. O monumento às vítimas foi erguido em 1948. Nos dias após a guerra, a pedreira ainda operava, mas fechou em 1986. O local foi alugado por Steven Spielberg para as filmagens do filme A Lista de Schindler, baseado no livro de mesmo nome. O diretor usou a pedreira para filmar cenas que retratavam o campo de concentração de Plaszow. 4. Prisão de Dovtana. A prisão de Dovtana foi uma das prisões mais notórias da Romênia no início do século XX. Era infame por seu tratamento severo dos presos políticos. Os presos eram espancados, famintos e mantidos em celas de confinamento solitárias congelantes. A prisão foi construída para servir as minas de sal nas proximidades. Em 1940,
Um terremoto devastador destruiu a prisão, ferindo muitos prisioneiros. Mesmo que fossem libertados, foi-lhes negada a recolocação. As duras punições da prisão lhe renderam o apelido de a Bastilha Romena. Era uma cidade mineira que tinha começado a vida como um complexo habitacional para os trabalhadores das minas, mas o rei romeno converteu-a em uma prisão comunista em 1921. A partir de junho de 2022, a prisão foi comprada e deve ser demolida para dar lugar a um hotel. Como era ser mantido em um campo de concentração soviético? Elgan Gulag é um antigo campo de concentração russo que agora é um campo militar abandonado. Durante a era soviética, os prisioneiros russos foram enviados para o campo, a fim de fornecer mão de obra barata. Esses campos estavam espalhados pelo extremo norte e Sibéria, e as equipes de trabalho prisional eram frequentemente necessárias para grandes projetos. Os prisioneiros passavam seus dias cortando árvores, cavando em solo congelado e minerando cobre. O sistema de campo de concentração foi fundado no início do século XX, quando a União Soviética estava passando por um período de repressão social. Consistia em centenas de campos, com uma média de 2 a 10 mil prisioneiros. A maioria dos campos eram colônias de trabalho corretivo, o que significa que os prisioneiros eram forçados a trabalhar por longos períodos em condições extenuantes, com ameaças de fome e execução. Essas duras condições levaram à morte de dezenas de milhares de prisioneiros todos os anos. 2. Campo de prisioneiros de Yermakovo. O campo de prisioneiros de Yermakovo, na Sibéria, construído em 1949, é uma vasta coleção de prisões soviéticas abandonadas, muitas das quais foram destruídas durante a Guerra Fria. Agora é um lembrete sinistro dos horrores que uma vez tipificaram o sistema prisional soviético. Milhares de prisioneiros foram enviados para este campo de concentração, provavelmente para construir uma ferrovia para ligar as minas de níquel do norte às fábricas soviéticas no oeste. A ferrovia acabou sendo abandonada e o campo de prisioneiros afundava ainda mais na floresta a cada inverno que passava. Estima-se que até 18 milhões de pessoas acabaram vivendo em campos de trabalho forçado. Após a morte de Joseph Stalin, o sistema de campos de concentração foi fechado, mas os campos de trabalho forçado para prisioneiros políticos e criminosos continuaram a existir. 1. Prisão de Lukics. Após a formação da URSS, esta prisão tornou-se uma área de detenção temporária para presos políticos que aguardavam transporte para campos de concentração no leste. Tornou-se notório durante o reinado nazista na Lituânia, onde foi usado pela Gestapo e algumas para deter milhares de judeus e poloneses. A maioria foi levada para os arredores de Vilnius e executada em Ponari. A última execução da Lituânia teve lugar nos seus terrenos em 1995. Em 2007, mantinha cerca de 1.000 prisioneiros e 250 guardas. Em 2009, foi feita uma declaração ao Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura por vários prisioneiros sobre o tratamento abusivo por parte dos funcionários e as más condições de vida descritas como deploráveis. A prisão foi oficialmente fechada em 2 de julho de 2019. Desde o seu encerramento, foi aberto ao público como um centro cultural. Foi usado em 2020 para filmar partes da 4ª temporada de Stranger Things. Uma agência de turismo em Vilnius está planejando abrir uma cela temática de Stranger Things na prisão, que será alugada no Airbnb.